Fala pessoal, vamos ver os vídeos e os comentários? É nóis. Ainda Bom, mais. aí jogos desse fim de semana, vamos lá. Olho na tela. Teremos Botafogo e Vitória e Nossa. vai ser 0-0. Meu Deus do céu. Vessa. 2x0 pro Botafogo. Você tem que repetir. Tá saindo. 2-0 pro Botafogo, diz o Vessa. Via satélite. 2x1 para o Botafogo. 0-0. Ah, o Olha, Massa, né? palpitezinho com coração, né, Massa? Eu sempre perco. É. Aí teremos Atlético Goianiense e Palmeiras, 0-2 pro Palmeiras. 0-2 Palmeiras. Vessa. Vessa. 0-2 também. Tá colando em você. 1x3 ganha o verde. 1-0 Atlético, Massa. Aham, Não? Tá louco? Patizinho, massa. 0 a 0. Fora de casa. 0-3 pra nós. Uia, que é isso. rapaz. Aí teremos Juventude e Cuiabá, jogaço, mas o Cuiabá já tá com o pneu arriado. Então o Juventude vai ganhar de 1-0. Vai lá, é isso aí. Você tirou o palpite. Vamos ver o Vessa. Vessa. Juventude 2-0, segundo o Vessa. Juventude 2x1. Massa. 1-1. Muito bem, aí teremos São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já pensando na Libertadores. Talvez poupe, talvez não poupe, porque os caras vão pro fim do Em jogo. princípio, não, né? E esse jogo será 0-0. Vessa. Essa. Vixe, 3x1, é isso que eu vi? 3x1. Eu nunca vi isso na vida. quero esse palpite. São Paulo 1x0 na marra. O Bruno sabe que eu acerto o palpite do São Paulo. 1x0 na marra. 1x1. 1-1, diz o Massa. 1-1. Aí teremos Internacional e Bragantino. Aí é 2-0 Inter, tranquilo. Vessa. Peça. Aí ficou difícil, hein, cara. Bom, a gente vai tomar um golzinho. 2x1 para o Internacional. 1-0 Inter. Muito bem. Aí teremos Bahia e Atlético Paranaense. Vai ser a reação do Bahia. Sim, senhor. 1-0 para o Bahia. 2-1 para o Bahia. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. Vessa. Peça. Bahia 2, Atlético 2. Uia. 2x2, aí você repete. Eu não sei se tá... 2-2, diz o Vessone. Eu 2-1, Tá Vessa no ar, 2-2. ele tá no ar. Ele fala ali e aparece. Não vai pro ar? Vai. 1x0 Bahia. Vai com calma. Vai acertar. tamo com tempo. 1-2. É isso, hein? Nossa, podia ter dado um Se ele empate. tem um pacto com... Pacto a derrota. derrota. diz- Agora a Vem cá, Barbada... quando você fala aqui, aparece no ar, Rodrigão? Só para eu não ter que repetir. Aparece. Então essa voz que vocês estão ouvindo é do Vessa via satélite. Tá bom. Mas é bom... Não sai no ar, só a gente. É, então, mas eu tô falando. Então, por fim, Corinthians e Vasco, 3-1 Corinthians. 2x0 para o Esporte Clube Corinthians Não, é o Paulista. Vessa. É o Vessa. desculpa! Palpita antes. eu... Vessone. 2-1 pro Corinthians, diz o Vessa. Acho que deu uma 2x0 exagerada. Corinthians. eu vou ter que ir pro all-in, né? Vai. 1-1. Ó. Ah, Bruno- é o Bruno maldoso, já- palpite já- maldoso, né? Sabe aquele palpite meio Tem que com ser diferente dele. na maldade? Palpite Maldade. na maldade, é isso. Maldade. A gente sabe como é que é. Sim, sabe. Então tá aí, Vou sorte está perder, Só lançada. salientando, né, que tem o complemento da rodada lá no meio de semana. Tem jogo terça-feira, aí invade a outra rodada. É uma confusão, mas Sim. a gente vai palpitando de acordo Sim. com a agenda, né? Boa agenda, boa. Porque na terça-feira tem jogo dessa rodada e tem a final Palmeiras e Botafogo, por exemplo, da outra rodada. Exatamente. Nossa Senhora. É isso mesmo. Vocês mandem suas mensagens aí, ó. Vamos ver a galera aqui. O Paulo Gonçalves fala 3-0 Vinícius, que eu não sei o que significa isso, mas enfim. O Dudu Campos fala Vitória 1-0. Contra o Fogão, E né? o Deivinho, pra variar, volta no Palmeiras. 2-0 Palmeiras, diz ele. Tá? Tá. Então vocês mandem aí as suas mensagens, façam o programa com a gente. O Bruno Bonetti fala que o Massa é venenoso nos palpites, e é mesmo, é um bom. Venenoso, é venenoso. Você é um cara venenoso. Tem que ficar diferente dele, cara, pra ver se eu saio da lanterna. E o Vinícius Parreira já fala que o Zubeldia tem elenco suficiente para não ficar preso ao 4-2-4. Falaremos sobre isso já. Sobre Julián Fernandes, atacante argentino de 20 anos de idade especulado como possível reforço do Palmeiras. Essa notícia foi publicada por um jornalista chamado Uriel Litt. Fui checar com o pessoal do Palmeiras se existe a intenção de contratá-lo. Esse jogador foi formado no Vélez Sarsfield, acabou comprado pelo New York City, temporada atual nos Estados Unidos de 26 jogos, 2 gols e 2 assistências, mas ao que parece ele está voltando para o Vélez Sarsfield. Até por isso teria sido sugerido ao Palmeiras.
Informação que eu obtive com uma pessoa do departamento de futebol é que o Julián Fernandes não faz parte dos planos do Palmeiras na busca por um substituto para o Estevão. Os 2 primeiros nomes que eu citei em outros vídeos são os nomes quentes da pauta. O Facundo Torres seria o substituto dos sonhos, atacante de 24 anos de idade que pertence ao Orlando City, apontado como o maior jogador da história do clube. O grande ponto é que ele custa 15 milhões de dólares. Segunda opção, Canóbio, atacante uruguaio de 26 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense. Negociações não tão complicadas. Julián Fernandes não faz parte da pauta alviverde. Joga antes, hora o outro, né? Isso acaba sempre jogando uma pressão para quem joga depois, né? Quando o adversário vence. Dessa vez isso não acontecerá porque os dois jogam às 6h30 da tarde. Tanto o Botafogo quanto o Vitória, quanto o Palmeiras lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Vamos colocar aqui a provável escalação do Atlético, né? O Atlético já rebaixado, já não tem muito mais o que fazer no campeonato, já pensando na Série B do ano que vem, né? Ronaldo no gol, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alex Vinícius e Guilherme Romão na lateral esquerda, meio campo com Rony Baralhas, Gonzalo Freitas, o Alejo Cruz, o Luiz Fernando e o Hurtado. Esse é o time do Atlético Goianiense. Vamos colocar já na sequência o Palmeiras, a provável escalação do Abel Ferreira para esse jogo, que vocês vão ver que tem 2 dúvidas. O time é esse, ó, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista. O Murilo saiu machucado, né? Por isso tá fora. Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Maurício. Veja que é um time muito ofensivo aí, né? Só Aníbal Moreno. É o modelo do time que jogou contra o Bahia. Isso. E que já vinha jogando, que ele partiu nessa reta final agora. O retorno importante, né? De Estevão, talvez o melhor jogador do campeonato. Com uma dúvida do lado esquerdo entre Dudu e Felipe Anderson. E também no ataque entre Rony e Flaco Lopes. No último jogo o Flaco ficou no banco. Mas quando entrou impactou muito o jogo. E acabou fazendo o gol, né? O gol da vitória, né? Do Palmeiras contra o Bahia foi da vitória. O gol da vitória, né? foi o gol da vitória. O Palmeiras venceu com o gol do Flaco, então Flaco ganha moral. Aliás, é um ano muito bom, né? Difícil até de entender, por mais que tenha passado por um momento de menos gols. Mas o Flaco tem feito gol ao longo Mas ele passou um momento de menos gols também jogando menos. Também jogando menos. Jogando menos tempo. Jogando menos tempo, não jogando menos de qualidade. Não, jogando menos tempo. Então agora o Flaco tem tudo aí para voltar a ser titular. Agora, a dúvida entre Dudu e Felipe Anderson, né? Se a gente for pensar, o Felipe Anderson é um jogador mais tático, né? Consegue ajudar um pouco mais na recomposição, mas ofensivamente tem produzido pouco, né? E talvez por isso, pelo fato do Palmeiras precisar muito da vitória, enfrentar um adversário que já está rebaixado, talvez seja mais plausível a escolha do Dudu. Pode ser, um jogador que vai atacar mais a área, que chega mais para finalizar, vai poder trazer para dentro. Mais imprevisível. Para a passagem do Caio Paulista por fora, né? Talvez o Marcos Rocha ficando um pouco mais. Isso. O Aníbal Moreno também protegendo um pouco mais para o Veiga se juntar aos homens de armação. Deve ser esse desenho. Mas ainda assim, eu acho que eu não acho a passagem do Felipe Anderson ruim no Palmeiras, não. Ao contrário. Você acha boa? Eu acho boa. Eu imaginava um impacto maior, mas eu acho que é uma boa passagem. Mas não causou claramente o impacto que se Não, esperava. a gente imaginava mais. A gente projetou mais. Minimamente em participação em gols, né, em boas jogadas. São muito baixos. Vou até pegar daqui a pouquinho aqui para dizer para vocês. Mas ele participa pouco ofensivamente em termos de gols, de passes para o que ele pode, gol, né, Alex? E o Dudu ainda está naquela busca da sua melhor condição, que é normal, mas ele ainda já vem conseguindo, acho que se sentir um pouco mais confiante, um pouco mais confortável. Mas o Felipe Anderson, lógico que ele pode entregar muito mais. Acredito que o melhor dele vai acabar vindo ainda no ano que vem, depois desse período de adaptação. Olha só, estou dando uma olhada aqui nos números. No Brasileirão são 17 jogos, 2 gols e 2 assistências. Não é muito. Né? São só 4 participações em gols. E somando todas as competições, são 21 jogos, com 2 gols e 2 assistências. Ou seja, são números muito baixos. São tímidos. Para um jogador que se esperava que ele causasse um impacto. Quando foi anunciado, a gente imaginou que ele fosse ter muita influência nos jogos, né? Eu acho que fez boas partidas. Os números não são espetaculares, mas acho que o que o Alex colocou também. Uma chegada tem um período de adaptação, talvez ano que vem. A maioria, acho que, dos atletas que vieram de fora, eu até tive a oportunidade de perguntar, não sei se foi para o Fernando, do pessoal que veio para a Europa, pouca gente sentiu uma grande diferença. Mas alguns têm machucado, você fala que não, e tem demorado, às vezes, um pouco mais realmente para render.
na maior parte delas, ainda mais pro Felipe, que ficou muito tempo lá jogando num outro sistema, né? Chama a atenção que ele sempre foi um cara muito bom fisicamente, né? O Sim. Felipe sempre foi muito bom fisicamente. Ele não tem... Continua bem fisicamente, continua, né, ajudando muito na parte tática do jogo, né, na recomposição, mas ofensivamente ainda está precisando apresentar um pouco mais. Deixa eu falar para vocês aqui sobre o Cartola, né, porque terminamos uma rodada hoje e começaremos outra rodada amanhã. O futebol brasileiro é assim, e que bom que tem jogo todo dia. Pra nós... Mas peraí, Pessoal, você acha que o Palmeiras vai conseguir ganhar hoje? Eu acho que ganha com facilidade, né? O Atlético Goianiense já está rebaixado. Nós somos vice-líder, né? Eles estão rebaixados. Então nós temos que fazer a nossa parte e ganhar. Vamos ver o que o Facincani está falando nesse próximo vídeo aqui? Vamos falar de Rogério, lateral de 26 anos. Homônimo do Rogério, que jogou no Palmeiras nos anos 90, que era volante, jogava como lateral direito, muito bom jogador e, pra mim, um dos melhores jogadores da final da Libertadores em 99 contra o Deportivo Cali, lá no Palestra Itália. Jogou muita bola o Rogério no Palmeiras, depois foi pro Corinthians e tal, enfim, sei que torcedor tem aquelas coisas, traiu a equipe e tal, mas enfim, não tô aqui pra falar a respeito disso, pra falar que o Rogério era um grande jogador. Este Rogério atual, tá, que joga pela esquerda, que ele era pelo lado direito, ele fez praticamente toda a carreira no futebol italiano. Revelado na base do Inter, foi para a base da Juventus, conseguiu se destacar e foi comprado pelo Sassuolo, que é uma equipe de média expressão do futebol italiano, que recentemente foi jogar a segunda divisão, mas que na época em que o Rogério foi atuar no time verde e preto, o Sassuolo era aquele time que incomodava vários grandes no campeonato italiano. Fez ótimas campanhas, inclusive por 2 temporadas, entre 17 e 18, 18 e 19, comandado pelo técnico Roberto De Zerbi. Este que fez muito sucesso na Premier League nos últimos anos, dirigindo o Brighton, fez uma 6ª colocação de Premier League e que agora está no Olympique de Marseille da França. O Rogério teve como grande mentor da carreira dele o técnico com o qual ele mais atuou, Roberto De Zerbi, que é muito bom e uma das grandes promessas do futebol europeu e italiano e que tem um ótimo conceito de futebol. Então, já tem aquele pequeno pedigree. Mas, o que está acontecendo com a carreira do Rogério e por que essa notícia saiu da Itália, tá? O jornalista é o Rudy Galetti, do Mercato Italiano, tá? Da TV Sport Italia, e que é um dos especialistas em mercado da bola no futebol europeu, principalmente, claro, na Itália. Este jornalista disse que o Rogério, que atualmente está no Wolfsburg da Alemanha e que foi comprado na temporada passada pelo clube alemão junto ao Sassuolo, pagou cerca ali de 6 milhões de euros para ter o jogador, o Rogério está em fase final de recuperação de um problema no joelho. Ele pouco atuou em 2024, tanto é que ele parou ali em março para fazer essa cirurgia de correção e vai voltar a jogar agora a partir de janeiro. Porém, segundo a informação, o nome dele está sendo trabalhado para voltar ao futebol brasileiro e o valorizar, tá? Com mais oportunidades, até porque o futebol brasileiro perto da Europa pode ter um ritmo de jogo que facilite nesta readaptação e, evidentemente, visando 2 objetivos, 2 seleções, a brasileira e a italiana na carreira dele, da qual ele esteve perto, inclusive, nos últimos meses e por causa desta cirurgia acabou não dando certo. Inclusive até cogitado na própria seleção brasileira quando o técnico era o Fernando Diniz no ano passado, tá? Então, a informação que veio da Itália é de que clubes como Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras avaliam a contratação deste jogador. A informação que eu obtive é a seguinte, por parte do Palmeiras. O empresário dele, o brasileiro, que cuida da carreira do Nico Lopes, do Paulo Guerreiro, que é lá do Rio Grande do Sul, o Vinícius Prats, está na Alemanha, tá? E neste momento,
claro, para acompanhar o Rogério, são muito próximos, enfim. Obviamente que a função do empresário não é somente comprar e vender jogador, enfim, trabalha ali no métier do dia a dia para entender como é que tá a recuperação do Rogério, foi fazer aquela visita de final de ano, tudo mais, e obviamente analisar situações que possam surgir. Inclusive sobre a própria informação do Rudi Galletti, da Sport Itália, o Galatasaray da Turquia também estaria interessado em contratar o Rogério. Beleza? Beleza. Eu acho um bom jogador. O Rogério, quando jogou no Sassuolo, e a característica dele é de ser um lateral mais defensivo, ele não é um cara mais atirado, tanto é que os números dele do Sassuolo são baixos em relação à participação em gols, mas é um jogador muito tático. Inclusive, neste trabalho com o Roberto De Zerbi, ele se tornou um dos melhores jogadores em termos de posicionamento defensivo e de atributos, né, para essa posição no campeonato italiano, quando o Sassuolo teve o Roberto De Zerbi no comando. Então, o Rogério é um jogador de know-how, apesar de ter trabalhado numa equipe, digamos assim, que não é do primeiro escalão na Itália, mas que, repito, fez trabalhos respeitáveis, né? O Sassuolo é uma Atalanta que acabou não atingindo esse ápice de ter batido campeão de Europa League, de ter ido para a Champions League e tudo mais, né? O Sassuolo faltou aquele último degrau, mas o projeto e toda a construção do que foi a equipe do Sassuolo, inclusive com um belíssimo estádio, bons investimentos, foi muito parecida com a equipe da Atalanta recentemente. Então é um clube que trabalhou alguns bons jogadores. Matheus Henrique, que está no Cruzeiro, por exemplo, recentemente jogou na Atalanta. O Fratesi, que hoje faz sucesso na Internacional e na seleção também, passou pela equipe do Sassuolo. Enfim, o Berardi, que foi campeão europeu com a Itália, Raspador, enfim, tinha um ataque ali de ótimos jogadores, né? A equipe do Sassuolo e, portanto, lógico que o time acabou ganhando essa notoriedade recentemente. O Rogério fazia parte do elenco com esses caras. Então é um bom jogador e muito bem experimentado. Só que a informação que vem do Palmeiras é a seguinte, tá? O Palmeiras, por hora, não busca ninguém específico para lateral esquerdo, o que eu acho um erro. Mas, caso haja uma negociação nesta próxima janela, o Abel vai querer uma reposição imediata. E negociação, entenda-se, com o nome do Vanderlan, que é um cara que já não conseguiu a transferência agora para a Europa no meio do ano, porque o Palmeiras e o Abel vetaram essa possibilidade, porque o Caio Paulista estava, né, ainda inconstante, o Piquerez com a possibilidade de fazer a cirurgia, tanto é que entrou na faca, está em fase final de recuperação, mas isso não se descarta para a partir de janeiro. Ou então, o próprio Palmeiras entender que o Caio Paulista acabou não dando certo e tudo mais e poder tentar fazer algum negócio. Caso abra essa vaga de Caio Paulista ou Vanderlan, porque o Piquerez por hora é inegociável, o Palmeiras sim vai buscar um lateral esquerdo e o nome dele foi sim bem avaliado no Palmeiras. Tanto é que há 2 temporadas, né? Aliás, há 3 temporadas, quando o Vinha foi embora para o futebol europeu, o nome do Rogério foi colocado em pauta no Palmeiras, foi aprovado à época pelo técnico Abel Ferreira, porém o Sassuolo não quis fazer negócio. Então o Abel conhece o futebol do Rogério. Ah, mas Facincani, se ele está em recuperação, e aí a Leila falou que não quer jogador, departamento médico e tal, que o cara não vai vir utilizar, não caio nessa seara, porque o Rogério, em fase final de recuperação e já para voltar a jogar agora em janeiro, é um atleta que chegaria e teria todo o suporte por parte da comissão técnica e departamento médico do Abel. Mas por hora, repito, o que existe é que o nome dele é bem avaliado no Palmeiras, que obviamente o clube, numa possibilidade de mercado e abrindo essa necessidade da lateral esquerda, poderia tê-lo como opção, mas até o momento nenhuma proposta por parte do Palmeiras foi feita ao empresário dele e muito menos ao Wolfsburg da Alemanha, que também espera contar com o jogador pelo menos até o meio da próxima temporada, haja vista que entre 24 e 25, até agora, nesta temporada, ele não conseguiu jogar pela equipe do Wolfsburg e só fez 15 jogos com a camisa do clube até agora. Então existe, né, a chance e por parte do Wolfsburg ter o jogador à disposição para rodá-lo pelo menos até o meio da temporada e ver o que acontece, tá? Então, são essas possibilidades que
existem na carreira do Rogério neste exato momento. Lembrando que é um jogador que está em fase final também para tirar a cidadania italiana. Agora não me falha a memória se já tirou, mas enfim, é um outro detalhe que ainda não consegui apurar. Mas tirando isso, ele já se colocou à disposição da própria seleção italiana, a não ser que a seleção brasileira opte por ele, que não é o momento, né? O Dorival tem pensado em outras peças e ele também fisicamente não está à disposição para os compromissos da seleção. Tinha expectativa com o Fernando Diniz e o chamado não veio, então, como é um jogador que é muito conhecido no futebol italiano, inclusive pelo técnico Luciano Spalletti, que sempre tem observado essas possibilidades, o Rogério quer estar à disposição da esquadra azzurra e jogar num clube que tem essa vitrine, se não for na Europa, aqui no Brasil, obviamente que seria de muita valia na carreira deste atleta. Mas por hora, por parte do Palmeiras, que eu sei, é isso. O clube não fez nenhuma movimentação e só fará a movimentação caso de fato se concretize a saída de um desses dois atletas nesta próxima janela, de Vanderlan ou também do Piquerez. Mas que seria um bom nome, o Rogério, eu gosto, haja vista pelas boas características defensivas que ele tem, sem dúvida alguma. Pessoal, vocês acham que esse lateral vem mesmo? Você acha que vai ser necessário? Eu vi umas notícias também ventilando a possibilidade do Arana. Acho muito mais lateral, né? Mas aí, vamos aguardar. A Leila falou que não vai ter grandes contratações, né? Mas é isso aí, pessoal. Curte o canal, compartilha, é nóis.